Saiu o episódio 7 de Agatha Desde Sempre, Se a Morte Me Encontrar. Tem 36 minutos, um episódio relativamente curto, mas como é produtivo, né? Uma das coisas que mais está me deixando satisfeito com essa série é que praticamente todos os episódios e todas as cenas são cruciais para contar essa história. A gente não sente que está sendo enrolado, porque o desenvolvimento da proposta dada por Agatha Desde Sempre está acontecendo aí diante dos nossos olhos, semana atrás de semana. E esse episódio já começa com o Wicano, né, ao lado da Agatha, caminhando pelo caminho das bruxas e conversando até a próxima provação. Esse diálogo dos dois já serve como um prenúncio das direções que a série deve seguir nos dois últimos episódios. É quase como se fossem os roteiristas nos lembrando, olha, tem essas questões aqui em aberto e ainda devem ser resolvidas. A primeira dessas questões é a Wanda, a Feiticeira Escarlate, que ali depois do primeiro episódio, onde a Agatha encontrou o corpo dela na sua ilusão, né, mal foi mencionada. Então nós tivemos vários episódios sem ninguém nem se lembrar, nem tocar no nome da Feiticeira Escarlate. Porém, no episódio anterior e nesse, tocam na existência dessa personagem, no quão ela é poderosa e, principalmente, se ela de fato morreu. O jovem pergunta a Agatha, pô, a Feiticeira Escarlate morreu mesmo? Tem certeza? E a Agatha novamente dá aquela resposta ambígua, né? Morreu, eu vi o corpo. Quer dizer, não morreu, quer dizer, talvez. Claramente, algo que ainda está para ser definido, o que inclusive nos leva à próxima questão, que é sobre a identidade, o comportamento, o passado da Agatha. Muito foi mencionado durante essa temporada sobre o que a Agatha fez, o filho dela é Darkhold, é a primeira vez que percorreu o caminho das bruxas, mas vemos aqui o Wicano colocando em xeque. Pô, isso tudo é verdade mesmo? Você que inspirou a Elphaba, como você disse, e a gente já vai comentar sobre isso, você realmente percorreu o caminho das bruxas ou era tudo mentira? Será que tudo o que falam sobre a Agatha é verdade ou é um caô, uma história que ela espalha por aí sobre si mesma e as outras bruxas acreditam? A Agatha tá me fazendo até lembrar o Loki nessa trajetória toda, né? Vamos ver se o desfecho da Agatha vai ser tão épico quanto foi o do Loki na série dele. Provavelmente não, mas enfim. Quando chegam na provação, cada uma das bruxas assume uma fantasia de uma bruxa da ficção. A Agatha assume o papel da Elphaba, que é a bruxa protagonista do musical da Broadway, Wicked, que tem um filme de Hollywood aí. Agora, a jornada da Elphaba no musical pode nos dar pistas sobre a origem da Agatha, uma vez que a própria Agatha jogou a ideia ali de que a Elphaba seria inspirada nela. A Lilia Calderu, que é a protagonista desse episódio, vamos combinar. Quem vê o futuro e o passado fica com a mente viajando ali. Ela assume o papel da Glinda, que é a feiticeira mais poderosa do Mágico de Oz, da Terra de Oz, melhor dizendo. Ela funciona como uma espécie de guia para os protagonistas da história do Mágico de Oz. E é muito curioso a Lilia assumir esse papel, uma vez que ela também serve de guia para as outras bruxas ali do grupo, ainda mais nessa reta final. O Wicano adota a aparência da Malévola, enquanto a Jennifer Cale adota a da Rainha Amada Branca de Neve, bem no momento em que ela se disfarça de velhinha para dar maçã. Cada um desses papéis vão poder nos dizer bastante, eu acredito, em uma análise mais profunda, mas vou deixar para fazer isso no meu vídeo desmontando o episódio 7. Que eu sei, não teve vídeo desmontando o episódio 6. Falha minha, eu tava sem voz no dia, não gravei e depois quando eu me recuperei achei que nem compensava mais fazer um vídeo desmontado do episódio 6. Porém, tá tudo certo aqui para sair um vídeo desmontando o episódio 7, pegando todos os detalhes, as referências, e vai ser muito bom ter você para conferir lá. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o like para me dar uma força e vamos seguir comentando esse episódio, porque quando a prova se revelou como uma prova de tarô, gente, era evidente que a bruxa da adivinhação era a bruxa para qual a prova foi feita. Já tivemos provas de quase todo mundo ali. A Jennifer Cale, a Agatha, a Alice Wu, faltava mesmo só a Lilia agora. E depois,
o jovem, o Wicano. Será que a próxima prova vai ser dele? Enfim, eu previ aqui na minha análise do episódio anterior que as outras bruxas iriam voltar, simplesmente aparecer no início do episódio seguinte, né? Foi justamente o que aconteceu. A Agatha simplesmente escalou para fora da Terra, né, quando ela foi arremessada pelo jovem, e as outras, do nada, apareceram no subsolo. Isso é, de certa forma, revelador sobre o caminho das bruxas. Não é um lugar do qual você pode escapar. Quando elas tentaram voar na vassoura, o caminho puxou elas para baixo. E quando elas foram jogadas para fora do caminho, o caminho simplesmente enfiou elas num túnel que levaria para a prova seguinte. Com a possibilidade de sair do caminho das bruxas, que era a outra alternativa ali de caminho, mas assim, desconfio, viu? Talvez fosse uma pegadinha. Talvez se alguma das bruxas seguisse o caminho que daria para fora do caminho das bruxas, ela simplesmente morresse. Agora, a forma como esse episódio foi desenvolvido e montado, tornando as falas sem contexto da Lilia Calderu mais coerentes e explicando como funciona, ou melhor, como funcionou o deslize temporal mental da Lilia Calderu esse tempo todo, foi simplesmente maravilhoso. Da metade do episódio pro final foi até um pouco previsível, mas não deixa de carimbar como essa série foi bem planejada, esse roteiro foi bem escrito dentro da proposta e por que, né, a Agatha tá sendo uma das melhores séries da Marvel Studios no Disney Plus até agora. Quando a Lilia chega no castelo e começa a fazer a prova com os outros, pensa que tem que ler pro Billy ou o William, e essa é a questão do garoto. Ele é Billy ou é William? A gente entende o que ele quis dizer, apesar de Billy ser um apelido para William, né? Mas na real, ele estava se referindo a William Kaplan ou Billy Maximoff. Essa dúvida sobre a identidade dele é possivelmente a grande questão que ele vai ter que enfrentar na própria prova. Para nós, espectadores que estamos assistindo, já é evidente que ele é o Wicano, o Billy Maximoff, filho da Feiticeira Escarlate, mas o personagem ainda precisa aceitar essa verdade que já está na cara dele. E esse processo de aceitação, isso demanda um tempo de desenvolvimento. A gente olha para tudo que foi revelado aqui e realmente é como se até agora eles estivessem arrumando os tabuleiros. E os personagens, a história vai poder se desenvolver nos 2 episódios finais. Ou melhor, se concluir nos 2 episódios finais. Tudo bem feitinho, tudo bem arrumado. E outra questão que foi respondida aqui nesse episódio é em relação a Rio. A identidade dela como Morte foi carimbada. Pô, a Bruxa Verde original. Eu fiz a pergunta de por que a Rio Vidal não havia saído da casa junto com as outras bruxas do último teste. E a resposta para isso tá na fala da própria Rio em episódios anteriores. A Rio falou que precisava de corpos, ou pelo menos queria corpos. E o que ficou na casa do último teste? Bom, o corpo da Alice Wu. É muito possível que a Morte tenha ficado lá com aquele corpo morto e depois foi aparecer no fundo da terra. Porque a Bruxa Verde é a bruxa da terra, é onde os cadáveres são enterrados e olha só, onde a Jen e a Lily haviam caído, possivelmente para a morte, mas elas escaparam. No caso da Lilia, por pouco tempo. Deu uma pena ver a morte, o sacrifício da Lilia Calderu ali no final, porém fez bastante sentido para a personagem. No final, a consciência dela parece voltar para o seu corpo, sua vida na juventude, como se a Lilia vivesse em um eterno looping, onde ela chega ao fim da sua vida, mas aí vai para o início, e aí no início ela vive um pouco com as experiências do seu momento final, enquanto no seu momento final vive um pouco com as experiências dela jovem. A vida dela é toda picotada, assim como ela mesma contou. E é até poético saber que ela se sentiu sozinha, sem um grupo, sem um coven a vida inteira, porém no final, depois do seu momento de morte, ela teve a chance de viver mais alguns momentos na sua juventude com a sua mãe, com o seu coven original. E no seu sacrifício, as 7 de Salem já eram, né? Basicamente, comprovando para nós que a verdadeira vilã dessa série vai ser a própria Morte.
como a gente já desconfiava lá de trás. As 7 de Salem eram apenas uma força para motivar as personagens adiante e dar uma urgência à história. Agora que a identidade da Rio Vidal como morte foi revelada, não é preciso mais nenhum outro elemento para dar urgência à trama. É também muito bom como no finalzinho ali a Lilia dá uma dica para cada um dos personagens, indicando o seu futuro. Fala para Agatha o que fazer ao ler sobre a Jennifer Cale na sua própria leitura de tarô sobre o futuro. Ela tira a sacerdotisa, indicando que a Jennifer Cale vai assumir essa posição aí de poderosa dentro do mundo bruxo. E mais uma vez, como é bom ter esse tipo de episódio de explicação um pouco distante do episódio final da série, porque a Marvel gostava muito de fazer esse tipo de coisa, de soltar explicações no penúltimo episódio, e aí ficava embolado para resolver as pontas soltas. Em Agatha nós estamos vendo as revelações acontecendo aos pouquinhos e tudo se fechando de forma bem coerente. E eu também gostei demais, vale dizer, de como os flashbacks e as visões da Lilia Calderu foram explicadas nesse episódio. Foi de uma forma bem didática, vamos dizer assim. Mostraram os flashes, os momentos em que ela viajou mentalmente no tempo. Eu achei que isso ia ficar algo muito mais complicado pra gente resolver, um quebra-cabeça pra gente desvendar em um vídeo desmontado. Mas não, felizmente não. Às vezes explicação demais é ruim, porém explicação na medida certa é o que muitas histórias como essa precisam. Vale lembrar que na semana que vem vão sair os 2 últimos episódios juntos, então vamos ter um combo na próxima semana para poder casar com o Halloween. Então vamos ter Agatha pertinho do dia 31 de outubro. Eu tô curioso para saber o que vai sair disso, qual vai ser o desfecho da morte nessa história, o que a Agatha vai se tornar, se é que vai se tornar alguma coisa depois disso tudo. E a Feiticeira Escarlate, ela volta ou não? Vamos para as notas. Personagens, nota 8. Ambientação 7, visuais 7, uma história 9 com um final 9. Uma nota crítica eu daria 8.5 e nota de fã, pô, adorei. Se você só quer se divertir com essa série, é nota 10. Comenta aí o que você achou, vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.